Olá, o nosso programa Brasil que faz para todo o Brasil. E hoje, agradecendo essa audiência extraordinária que faz do Brasil que faz o maior programa de empreendedorismo da TV brasileira. Mais uma entrevista imperdível, um jovem empresário, mentor, um acelerador de empresas. Marcos Marques, como é bom tê-lo aqui, amigo. Uma honra estar aqui com você, Elvis. Sente-se, por favor. Marcos, com toda essa dificuldade, uma crise, agora a gente sai da pandemia, entra numa guerra. Como é? E tem tantos e tantos empreendedores de necessidade que precisam fazer receita imediatamente. Qual é a receita que você deixa para o empreendedor? Eu costumo dizer, Elvis, que quando está faltando venda ou quando está faltando caixa, tem que sobrar atitude. Então, a primeira coisa que não pode se perder é o entusiasmo, é o ânimo. É claro que é um cenário muito mais dificultoso quando você tem, todas essas questões externas impactando a economia, impactando o resultado, empresas fechadas. Mas a mente e a atitude tem que se manter inabalável. Por isso que o empreendedor ele tem que ter resiliência, essa capacidade de receber impactos e continuar de pé, caminhando. E além dessa questão atitudinal, da sua atitude frente à dificuldade, porque isso faz toda a diferença, porque se está faltando resultado, a única coisa que eu não posso perder é a minha capacidade de levantar e fazer. Então, além dessa questão comportamental, também é muito importante o foco na venda. Uau. Então, se antes eu, por exemplo, prospectava 20 clientes por semana, agora eu vou ter que prospectar 40 para fazer o mesmo resultado. Aumentar a boca do funil, não é verdade? Exatamente. Se está mais difícil colher, eu tenho que plantar mais. Então, é colocar mais energia na venda, é fazer aquele extra, é entender que num momento dificultoso, a empresa é como se fosse um filho. O filho está doente, eu tenho que socorrer, eu vou ter que trabalhar mais, eu vou ter que colocar mais energia. Exatamente, dobrar a atenção. Força de vontade é um ingrediente extraordinário. É um ingrediente que faz... Eu fico vendo assim, a comparação sobre inteligência e força de vontade. Inteligência, você pode ser um garoto, um jovem que se mostra super acima da média, inteligentíssimo. Mas a minha força de vontade pode aumentar a todo instante, não é verdade? Perfeito. A força de vontade é uma questão de decisão, E todo ser humano tem, principalmente nós empreendedores, a gente tem que usar essa tecnologia da decisão. Decidir buscar opções. Às vezes a pessoa está numa dificuldade, o empreendedor está numa dificuldade, e ele fica o quê? Ele fica olhando só para a dificuldade. Se eu olho só para a dificuldade, eu nunca vou conseguir enxergar isso aqui, que é a oportunidade. Então, para virar o campo de visão, eu preciso buscar a solução. Então, não adianta ficar reclamando. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, agora tem a guerra, enfim. 90% da minha energia tem que estar em buscar a solução, colocar energia naquilo que eu controlo. É ali que tem que estar o meu foco. Ô Marcos, podemos definir que em toda dificuldade surge uma oportunidade? 100%. Inclusive, se você pegar a palavra crise, C-R-I-S-E, e você cortar o S, crise vira CRI. Exatamente. Então, aquele clássico jargão, enquanto uns estão chorando, outros estão vendendo lenço. O meu restaurante fechou. Ou diminuiu muito o volume por causa do medo da objeção da contaminação. Eu tenho que correr para o delivery. Mas eu não sei fazer delivery, eu vou estudar. Hoje tem cursos online excelentes na internet para tudo. Tem muito conhecimento gratuito na internet para tudo. Então, ou você sabe e faz, ou você não sabe, aí você aprende e faz. Exatamente, tem sempre uma atitude. Marcos, conta para nós, um jovem, conta um pouquinho da sua história. Eu sou lá de Goiás, Elvis. Hoje eu tenho a honra de morar aqui, nesse estado maravilhoso, em São Paulo. E por 17 anos aproximadamente da minha vida, eu fui sócio da minha família e fui diretor executivo de um grupo de empresas da minha família. E aí tem 2 anos aproximadamente que eu saí da sociedade com a minha família e estruturei o Grupo Acelerador, que é uma holding que é sócia de empresas que ajudam outras empresas. Então hoje nós somos sócios de 7 empresas. A principal empresa que eu coloco energia e empreendo é o Acelerador Empresarial,
que é uma empresa de educação, que tem cursos, consultorias, treinamentos. Tem uma metodologia? Tem uma metodologia para acelerar o crescimento das empresas, das pequenas e médias empresas. Isso é muito importante. Conta para nós. Essa metodologia envolve você trabalhar melhor o teu processo comercial, as suas vendas, porque a primeira coisa que uma empresa tem que resolver e aprender é criar uma máquina de vendas. Então, eu tenho que aprender a vender e, é claro, também fazer uma boa gestão financeira, né? Cuidar dos custos da empresa. Porque olha essa reflexão, Elvis. Quando eu aumento R$1 de venda, eu não aumentei R$1 de lucro. Por quê? Porque eu tenho uma margem de lucro. Se a minha margem é 30%, eu tenho 30 centavos de lucro nesse real. Agora, quando eu reduzo R$1 de custo, eu aumentei R$1 de lucro. Quando você reduz custo, é lucro na veia. Olha, Marcos, eu vou te falar, você está guardando total relação com o meu modelo de gestão. Eu que fui gestor público por muitos anos, criei um método, mas eu quero perguntar para você que está sentado aí, ou está nos ouvindo, ou está na cozinha, não importa onde você esteja. Como que está o controle dos gastos, a blindagem do caixa do seu negócio, da sua família? Perfeito. E custo é que nem unha, né? A gente tem que estar constantemente cortando, cuidando, aparando, verificando, porque ele vai crescendo. Uma ação, uma atividade prática que eu recomendo para todos os empreendedores é fazer uma vez por mês, ou no máximo uma vez a cada 3 meses, o que eu chamo de revisão linha a linha dos custos. Pega uma planilha, ou pega o caderninho, não importa. Ou orçamento base zero? Quase. É quase isso. Quase isso. No sentido de... uma revisão de controle. Revisar linha a linha todos os custos. Porque quando eu vou revisando linha a linha, eu encontro coisas que eu posso renegociar. Exatamente. Eu encontro coisas que eu posso cortar. Muitas vezes a gente assinou mais uma linha telefônica para um vendedor que nem está mais na empresa, mas ninguém se esqueceu de cancelar. Às vezes um pacote que custava X, agora com o avanço da tecnologia, ele está muito mais em conta e a gente está pagando aquele valor ainda. Exatamente. E às vezes se pensa, mas é só R$100 por mês, mas 100 vezes 12 é R$1.200. R$1.200. E quantos desses R$1.200 podem estar perdidos nos seus custos, né? A blindagem do caixa, ou melhor, a economia reserva, é a senhora da atuação para o empreendedorismo. Você não consegue partir para o empreendedorismo bem sem uma reserva de caixa, sem um controle, sem uma cultura financeira adequada. Essa é uma base muito estratégica. Exato. E por um outro lado, você falou que ser vendedor é a melhor estratégia do mundo. Aquela pessoa que está nos assistindo e tem um pouco de dificuldade com a venda, um pouco de dificuldade com o relacionamento, para ele resta 2 atitudes. Ou ele contrata um bom departamento comercial, específico, técnico, qualificado, ou aprende a vender, não é mesmo? Eu digo que para quem tem uma empresa, Elvis, não dá para delegar e terceirizar a venda. Uau. Não significa que eu não posso ter uma equipe comercial, ter um gerente comercial, mas um dos sócios da empresa tem que estar próximo do processo comercial. Não dá para delegar a venda. Ah, eu não gosto de venda, então vou pôr a mão na venda aqui de um diretor, de um vendedor, de um funcionário. Não faça isso. Você pode ter essa pessoa te ajudando, mas você acompanha, você controla, você monitora, você faz gestão. Porque a venda ela é o coração da empresa. Coração da empresa. É ela que bombeia sangue. 2 vetores fundamentais. Perfeito. O caixa, o controle de gastos e a venda. A venda é tudo, ela amplia, como você bem disse, com caixa. Todas as despesas têm um impacto menor na empresa e isso tudo vai gerando um combustível para o foguete subir. E eu quero trazer aqui uma reflexão muito importante para que as empresas possam vender mais, que é o seguinte: você tem que parar de vender o seu produto e o seu serviço. Como assim, Marcos? Pessoas não compram produtos e serviços, Elvis. Pessoas compram o resultado, os benefícios daquele produto e daquele serviço. Marcos, e o novo mercado? E o mercado do futuro? Como? Olha, eu tenho dado várias palestras e falado, olha, essas profissões serão extintas. Essas profissões são necessárias.
e essas daqui serão criadas. Como o empreendedor, o empresário, tem que ficar com a visão no momento, no mercado e no futuro? 2 pontos que todas as empresas têm que se atentar pensando em perspectiva de futuro. É como eu uso a internet para poder vender mais. Uau! Quando você vai numa rodoviária ou no aeroporto, ou em qualquer situação social, Elvis, e você para observar o comportamento das pessoas, facilmente você identifica que 80% das pessoas estão com a cara no celular. Exatamente. Então, mesmo que eu não tenha um e-commerce, porque existe uma diferença entre vender na internet e vender com a internet. Nem toda empresa vai vender na internet. Vai ter um e-commerce, vai ter um checkout, vai ter uma venda online. Ela traz. Mas ela atrai clientes. Exatamente. Então, toda empresa pode vender com a internet. Isso. Então, eu posso ter um bom trabalho no Google, no Instagram, no Facebook, no YouTube, de acordo com o meu público, e atrair clientes para a minha empresa. Porque a internet é uma avenida com a maior quantidade de milhões de clientes no planeta Terra. Exatamente, Marcos. Então, o que você está falando, eu tenho me esforçado para passar aqui para o público e você fez uma definição precisa, porque muitos empresários e empreendedores falam assim, o meu modelo de negócio não é perfeito para a internet, ele não cabe na internet, mas a internet é uma condução para levar aos clientes, é isso? Perfeito, esse é o ponto. Então, se eu pudesse dar uma recomendação aqui, você empreendedor, você que quer empreender, estude marketing digital. E marketing digital não é necessariamente vender cursos na internet, não é isso. Marketing digital é como eu crio demanda, como eu prospecto clientes para o meu restaurante, para a minha loja, para o meu posto de gasolina, para a minha indústria de embalagens. Então, na internet, você tem um forte poder de segmentação. É o segredo da audiência. Perfeito. Isso que o nosso amigo Samuel... grande amigo. Dá aula, não é verdade? Melhor do Brasil, sem dúvida. Exatamente. E o Bill Gates, que é conhecido por todos, fundador da Microsoft, ele tem uma frase que eu concordo. Ele diz assim, ó, no futuro existirão 2 tipos de empresa. As empresas que usam a internet de alguma forma e as empresas que estão no cemitério empresarial, ou seja, as empresas que morreram. E além da internet, Elvis, pensando no futuro, é importante que as empresas se atentem para o uso da tecnologia. Hoje é muito mais barato, fácil e simples você trazer tecnologia para o seu negócio. Se antes, para eu ter um sistema de gestão financeira, eu precisava investir em computador, servidor e implantação, hoje eu tenho várias soluções que são as soluções de software as a service, ou seja, o software como serviço. Então eu pago uma mensalidade, eu pago uma licença e aí eu faço a gestão financeira da minha empresa com o sistema com R$300 por mês. Exatamente. Eu faço o meu processo comercial e a gestão dos meus vendedores, eu sou sócio de uma empresa que se chama Nectar CRM e nós temos um software que ajuda os vendedores a venderem mais. A empresa paga lá R$200 por mês por vendedor. Ela não gasta R$100 mil na implantação de um software comercial. Então, use tecnologia no seu negócio. Hoje tem aplicativos bons e baratos para todas as áreas da empresa. RH, financeiro, comercial. E tem muita empresa que ainda está ou no papelzinho, ou na planilha nas demais. Anotações, Exato. enfim. E às vezes até essa planilha vai embora com um colaborador que deixou a empresa. Perfeito. Isso é uma coisa que a gente precisa. E tudo isso que você está falando, a modernidade, a inovação, a tecnologia, você tem e deve empregar no seu negócio. Pelo um custo democratizado, a gente consegue um modelo de atuação que seja perfeito, cabível ao seu padrão financeiro. Isso é muito importante. Depois eu vou falar, a minha empresa, o meu método está criando um sistema para implantar em todo o Brasil um modelo de gestão pública que gere benefício para as pessoas e que tenha um foco em levar ao resultado, mostrar para a pessoa, para o gestor público, o caminho do resultado. E aqui o software do Marcos é para levar o vendedor à venda, acelerar as vendas. Perfeito. Nesse sentido, isso ajuda a escalada, mas só pode escalar um negócio que seja bom. Dentro desse segmento, nós temos o mercado das franquias, que é um modelo de negócio bem aparelhado, bem normatizado, que dá certo. Mas fora das franquias,
qual conselho você deixa para os nossos empreendedores, comerciantes, empresários escalarem seus negócios? Você olhar ali a sua margem. Então, eu decidi, vou crescer muito a minha empresa ou não? Eu tenho que ter esse olhar para a margem. Porque também não adianta eu ficar colocando muita energia num negócio ruim. Então, eu posso ser um bom empreendedor, posso ter garra, posso ter uma boa equipe, posso ter complementariedade no meu sócio, mas se eu tiver, por exemplo... Mastermind? Mas se eu, por exemplo, eu estiver vendendo sorvete, né, onde está nevando muito, vai dar certo. Eu vou tracionar menos. Claro. Então, olha isso, né, o teu público, a tua margem, o contexto do seu segmento. Agora, o crescimento, quem tem empresa, crescer não é uma opção, Elvis, crescer é uma obrigação. Obrigação, necessidade. Isso, é uma questão de sobrevivência. Porque se você não crescer pouco a pouco ao longo dos anos, o seu negócio vai morrer. Porque existe uma coisa que são os custos invisíveis, Elvis. Então, de tempos em tempos aparece na empresa uma necessidade de investimento. Máquina nova, troca computador, você tem que fazer um acerto trabalhista. Então, se você faz o mesmo volume de lucro ano a ano, uma hora vai aparecer um custo invisível robusto que vai drenar teu caixa e vai te colocar em dificuldade financeira. Então, crescimento não é opção, é obrigação. Ou você está crescendo ou você está morrendo. Essa questão de estagnação é uma ilusão. E o que mais você acha essencial num processo de aceleramento do negócio? Muito importante o empreendedor desenvolver a liderança. Liderança. Exato, porque uma andorinha sozinha não faz muito verão, né, Elvis? Exatamente. Então, se eu for querer ter lucro e liberdade de verdade, eu vou precisar de uma equipe. Inclusive, quanto maior for o seu sonho, melhor terá que ser o seu time. Uau. E o que é a liderança para mim? É você criar uma aliança com seus colaboradores, com a sua equipe. Eu tenho um termo no meu livro que eu uso, que é uma liderança servidora. Perfeito, lindo. Você serve o time para cada vez ele ficar melhor e gerar uma inspiração no seu movimento. Exato. Assim como você serviu muito bem a população de Santana do Parnaíba, por isso recebeu tantos reconhecimentos. Então, o líder tem que ser, né, um servidor nato. Servidor, exatamente. Além disso, eu proponho que o líder ele preste atenção em 5 pontos, tá? Conta para nós. Contratação. Se você contratar bem. Isso. Se você errar no recrutamento, não tem treinamento que resolva. Se você trouxer uma pessoa que não fala alemão, que no dia a dia vai ter que falar alemão, você vai cobrar, você vai se chatear, você vai pôr prêmio, você vai pôr meta e ela não vai entregar resultado. Eu tenho uma brincadeira, eu falo assim, o porco não mia. Se você trouxe um porquinho, ele não vai miar. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, contratação. Outro ponto é a comunicação. A comunicação ela é a grande ferramenta do líder. E palavras, Elvis, podem ser benditas e abençoarem ou malditas e amaldiçoarem. Exatamente. Então, tem uma comunicação clara, específica, pacífica. Tem muitos empreendedores... Está em Provérbios, é princípio bíblico. Exato. Tem muitos donos de empresas que têm uma comunicação muito agressiva. Acha que o funcionário tem um capacete invisível na cabeça e fica dando porretada na cabeça dele. Que isso. Então, isso não motiva, isso não estimula. Claro que é papel do líder também cobrar, não é só dar tapinha nas costas. Com sabedoria. Com sabedoria. Contratação, comunicação. É muito importante a habilidade do líder de desenvolver os seus colaboradores. Você sabe que você nunca vai estar pronto para isso. Eu me lembro do processo que foi para eu aprender a cobrar os meus líderes, os meus colaboradores. Foi um processo. Até hoje eu me policio para aprender a cobrar melhor. Exato. Para cobrar estimulando. Exato. Para cobrar respeitando. Exato. Para cobrar enaltecendo. Eu sempre tenho isso, porque assim, às vezes, porque nós criamos vícios, vícios negativos que são reclamar. Por exemplo, eu faço um processo de cura em mim de reclamar. Assim, tudo eu reclamo um pouco. Então, eu tenho um policiamento do vício mental de reclamar. Então, eu tenho esse controle. Então, a cobrança ela é um benefício que estimula a pessoa a prospectar novas coisas. Tá aí um dos grandes motivos que você é um grande líder, Elvis. Não existe liderança do outro sem eu liderar a mim mesmo.
Antes de querer liderar o outro, eu preciso liderar a mim mesmo. Antes de querer governar o outro, eu preciso governar a mim mesmo. Então, tem pessoas que não têm autocontrole, autogestão, disposição para mudar comportamentos. Então, o líder ele tem que ser exemplo. Porque soberba, ela vai te esvaziar da possibilidade de melhora. Exato. E não é porque você paga a folha de pagamento que você é o senhor da razão. E que você é reconhecido como líder pela sua equipe. Inclusive, infelizmente, me perdoe o peso da palavra, muitos donos de empresas, eles pagam a folha, mas eles são percebidos como exagerados, arrogantes. Então, liderança não é posição, liderança não é pagamento, liderança é uma conquista. Quando você tem o seu time comprometido com você, você conquistou isso. Daí a importância de desenvolver as pessoas, de dar feedback, que é orientar o que está bom, o que está ruim. Uma pergunta clássica que eu recebo, Elvis, é assim: Marcos, quando eu tenho que dar feedback para o meu colaborador? Você tem que dar feedback quando o trabalho é ótimo, é bom, é médio, ruim e péssimo. Sempre. Sempre, o tempo todo. Exatamente. E puxando aqueles 5 pontos que eu falei, contratação, comunicação, desenvolver o colaborador, engajar o colaborador. Engajamento. Isso, que tem a ver com a cobrança na medida certa que você trouxe, Elvis. É colocar brilho nos olhos das pessoas. É fazer o funcionário ir além de vestir a camisa, mas transpirar a camisa de fato. Saber que a gente vai gerar um propósito e ele faz parte desse propósito. Isso, exato. Tem que fazer o funcionário sonhar o sonho da empresa junto. E aí é importante que realmente o empreendedor tenha um sentimento de propósito. A razão de existir de toda empresa é impactar a sociedade. Empresas geram emprego, empresas geram renda, oportunidade. Elvis, para mim, sabe o que eu acredito? Que as empresas são o maior mecanismo de transformação social da face da Terra. Eu não precisei sequer perguntar. O nosso professor aqui, esse jovem talentoso, já falou que o empreendedorismo é uma arma de transformação social. Toda vez que o empreendedor paga imposto, ele está gerando saúde, emprego, segurança. Quando você paga a folha de pagamento, você está fazendo as pessoas colocarem alimento na mesa de casa, realizarem sonhos. Eu até me emociono, sabe, Elvis? Então é muito bonito, quem tem uma empresa tem uma dádiva na mão. Sabe? Tem um mecanismo de transformação social. E não importa se você tem 1, 2, 3, 5, 100, 1000 funcionários ou se você é um exército de um só. Seus fornecedores, colaboradores e clientes dependem de alguma forma de você. A gente tem que honrar isso e trabalhar com responsabilidade no dia a dia, porque empreender não é fácil. Não é fácil. E eu quero fazer uma pergunta, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para a nossa juventude. Você que é jovem, saiba que a sua idade não define quem você é, mas sim as escolhas que você fez com os anos que você tem. Se você fez escolhas que te levam para o bem, que edificam o seu caráter, que te tiram da zona de conforto de tempos em tempos, você exerceu a sua sabedoria. Parabéns. A vida é uma questão de escolhas. Todos os dias nós temos escolhas, como entregar o nosso melhor ou o nosso pior. Quando a gente exerce o nosso poder de escolha e a cada escolha a gente constrói uma melhor versão, nem que seja a cada semana, a cada mês ou a cada ano, nós estamos evoluindo. A gente está usando uma dádiva maravilhosa que Deus deu para a gente de fazer o nosso presente melhor que o nosso passado e o nosso futuro melhor que o nosso presente. Exatamente. Eu acho que a vida é o jogo da evolução contínua. Por isso que esse programa é tão maravilhoso, trazendo convidados que trazem um conhecimento que somam, que precisa tanto, né, Elvis? Impacta a sociedade de uma forma geral. Às vezes na TV a gente só vê problemas, só coisas, vê queixas. Só coisas que não contribuem com o futuro das pessoas, com o presente das pessoas. E daí você deve estar me perguntando, por que a mensagem só para a juventude? Não, é justamente por esse propósito, porque nós queremos um futuro muito melhor que o presente. Mas em cima da sua situação aí, há possibilidade de alteração? É claro, para pessoas mais maduras e experientes,
também há um grande oceano que elas podem nadarem ali, participarem, navegarem e saírem de um status quo e irem para uma situação muito melhor, não é verdade? Com certeza, temos grandes exemplos de muitos homens que impactaram a humanidade aos 40, aos 50, aos 60. O fundador de uma grande rede americana de fast food, por exemplo, começou aquela rede aos 50 anos e se tornou um dos maiores bilionários da história. Um dos maiores cases do mundo, não é verdade? Exatamente, que é o KFC. Exatamente. A gente chega nos Estados Unidos e vê lá a história, é emocionante, Perfeito. é uma coisa extraordinária. Marcos, qual o seu propósito de vida? Acelerar o Brasil, ajudando as empresas a serem cada vez mais extraordinárias. Uau! Ajudar as empresas a gerarem mais emprego, mais renda, mais oportunidade. Hoje eu sinto... Dignidade. Também, dignidade. Estabelecer a dignidade, estabelecer uma linha onde todos estejam acima da linha da dignidade. Lindo. Acabar lindo. com a miséria. Isso. E as empresas são fundamentais, né, Elvis? Para tanto. Existem muitas pesquisas, e você sabe muito bem, como um grande e competente gestor público que você é, que o índice de desemprego tem uma correlação muito grande com índice de assassinato, com violência. Guarda total. Com segurança. São políticas públicas que são concatenadas, que servem de base. Assistência social, educação, saúde, segurança, geração de oportunidade. Exato. Porque quem tem oportunidade não trilha caminhos escusos. É isso tudo. Então, o seu propósito é fundamental, Marcos. Exato. Eu tenho um presente para te dar, é o meu livro, onde eu criei um método de gestão pública que eu quero contagiar, disseminá-lo por todo o Brasil. Sensacional. Um método que busca o resultado. E a nossa meta, o meu propósito de vida é capacitar líderes para impactar milhões de pessoas. Uau! E sempre que a gente usa método para as coisas, e você tem um método de gestão efetivo, a gente vai ter mais resultado, né? Exatamente. Inclusive é uma dica que eu dou. Utilize método para tudo, e o método vem do conhecimento. Uau! Quero te agradecer essa aula de empreendedorismo, um jovem extraordinário, dá orgulho de ver um jovem como você impactando a sociedade dessa forma. Muito obrigado, amigo. Muito obrigado pela oportunidade, uma honra estar aqui com você, Elvis, e vamos acelerar esse Brasil. Agradeço a Deus a oportunidade e eu agradeço. Esse programa foi feito brilhantemente para que você nunca desista dos seus sonhos. Vamos agora para a nossa mega live no Instagram, Elvis César Oficial. E também, se você quer aprender muito mais de empreendedorismo e desta entrevista, se inscreva no nosso canal do YouTube, Elvis César Brasil que faz. Um grande abraço, um ótimo final de semana e até o nosso próximo programa. Valeu!